Graça e paz. Se você tem um filho de 2 a 11 anos, pode liberar lá seus filhos para que eles possam ir para a escolinha, ok? As crianças são incríveis mesmo, né? Fico olhando assim. Bem, gente, eu quero continuar essa série. Cada dia uma viagem missionária. Hoje eu vou falar sobre discipulado e igreja. E eu queria que você abrisse a Bíblia em Efésios capítulo 4, do verso 15 ao verso 16. Se eu pudesse fazer uma análise de domingo passado, que a gente teve aqui, eu fiquei extremamente maravilhado com o que Deus fez conosco aqui. Poder estar falando de Jesus para 80 não cristãos foi muito impactante ao meu coração. Tão impactante que me trouxe muitas crises pós esse impacto. Porque me fez pensar no verdadeiro papel da igreja. E eu pude ver como também pessoas da nossa comunidade tiveram dificuldade de trazer seus amigos. Não porque não são cristãos ou porque não amam a Jesus, porque os nossos relacionamentos se tornaram relacionamentos só tão com cristãos que nós não temos mais afinidade com gente de outra que não seja cristão. Então, nós não conseguimos mais convidar essas pessoas para que elas estejam conosco. E durante o culto da manhã, nós tínhamos mais ou menos 130 pessoas aqui no culto da manhã de domingo passado, junto com os cristãos, e a nossa equipe, que nós estávamos trabalhando aqui para servir. Foi um evento incrível, talvez o maior dos eventos que nós fizemos aqui na igreja foi o de domingo passado. Quando eu falo evento, quando o evento para mim só faz sentido se ele tem uma estratégia missionária. Porque evento para ter público não faz sentido para mim, entendeu? Para nós, como igreja, o evento só pode ser real ou fazer sentido se ele é uma estratégia missionária, se isso gera saúde à igreja. Evento por evento, eu não tenho a mínima intenção de fazer nessa igreja e nesta comunidade. A gente não deve gastar tempo com isso, evento por evento. Se ele tem uma estratégia missionária, então ele é válido. Então eu fiquei extremamente impactado, porque nós tivemos gente das mais diversas aqui, casais dos mais diversos, dos novos casais para casais mais antigos, né, com mais tempo de casamento. E eu pude falar um pouco sobre como Jesus trata o nosso casamento. Falei das nossas imperfeições no casamento, no lar, e falei do que Cristo fez. E isso me impactou muito, porque eu pude me sentir como os discípulos do Novo Testamento, onde a única missão de vida para esses cristãos, para essas pessoas, era falar de Jesus. Então, algumas pessoas pensam, esses caras estavam sofrendo perseguição, então eles não tinham o que fazer e saíam andando falando de Jesus. Isso não é verdade, não. A marca daqueles discípulos é porque eles tinham uma marca que era imprescindível. Elas amavam a Jesus de todo o coração, elas eram maduras espiritualmente. E engraçado, eles eram novos espiritualmente, mas eles eram maduros espiritualmente. Teve aí um capeta tentando atrapalhar todo o processo, que vocês se lembram que Atos relata quando houve a mentira sobre o dinheiro. E aquilo, o John Stott vai dizer que quando cristãos mentem sobre algumas coisas, ela causou um grande dano na igreja. John Stott vai revelar. Gente, eu estou com um casal na minha cabeça, mas eu estou esquecendo o nome do casal. Ananias e Safira, é isso, né? Isso. Então, quando eles mentem sobre uma oferta no altar,
John Stott, que essa foi uma estratégia maligna para destruir todo o processo que aquela igreja estava enfrentando. E ela sofreu alguns danos por causa disso, pós essa mentira de Ananias e Safira em mentir quando estava trazendo a oferta ao Senhor. Então, quando uma igreja é impactada pelo Evangelho, ela também sofre os ataques malignos nesse processo. E a igreja, Atos primitiva, ela sofre por isso que ela é descrita como a maior estratégia de Satanás usar Ananias e Safira nesse processo. E eram cristãos. Incrível como é possível que Deus use pessoas de dentro. E aí, o que acontece? E aí a gente precisa ficar muito antenado quanto ao nosso próprio coração. Eu não estou dizendo aqui que ninguém aqui está sendo usado pelo diabo, não, pelo amor de Deus. Só estou relatando um fato aqui de Atos, do livro de Atos. Mas o John Stott mesmo fala da importância de nós cristãos cuidarmos do nosso próprio coração quando nós estamos avançando com a igreja de Jesus Cristo, quando nós estamos caminhando com a igreja de Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, do verso 5 a 16, vai falar, e aí a gente precisa entender, que quando nós trabalhamos num processo missionário, e é o que nós estamos começando a fazer, e a gente quer fazer um projeto missionário para toda a cidade de São Gonçalo, nós fizemos o primeiro, nós já vamos partir para fazer o segundo, aqui na igreja. Talvez não seja aqui agora, mas talvez seja em algum lugar dessa região de São Gonçalo, e não será num dia de semana, será no domingo pela manhã. Então é possível que nós não vamos ter cultos aqui pela manhã, e nós vamos estar em algum lugar da cidade fazendo um evento missionário. Então a gente está pensando muito nisso. E eu não sei como que Deus vai nos guiar, eu apenas estou orando. Eu só disse que o domingo passado me trouxe muitas alegrias e muitos desafios ao meu próprio coração, e minha mente não parou de formular questões como essa. Mas olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: se nós estamos fazendo um evento missionário, ou se a gente pretende ganhar essa cidade para Jesus, a gente precisa entender sobre a importância do discipulado e da igreja. E é isso que o apóstolo Paulo vai nos ensinar hoje aqui. Então, eu quero convidar a você a ficar de pé para nós lermos esse texto, as Escrituras Sagradas, sobre o que o apóstolo Paulo está falando. O apóstolo Paulo está falando sobre o corpo de Cristo, ele está ensinando a igreja de como ela deve viver, que alguns são chamados de pastores, mestres, outros para isso, para aquilo. E aí ele chega no verso 15 e verso 16, e olha o que ele diz. Eu vou ler o verso 15 e vocês leem o verso 16. Pelo contrário, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ok? Percebe que o apóstolo Paulo está dizendo, seguindo a verdade em amor, ele diz assim, que nós precisamos crescer em tudo naquilo que é cabeça Cristo. E aí ele vai dizer no verso 16 que nele o corpo inteiro, ele está falando do corpo de Cristo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, ele tem que ser um corpo extremamente ajustado, essa comunidade entende que ela vive para Cristo, segundo a correta atuação de cada parte, efetua o seu crescimento. A igreja sempre tem que pensar em crescimento no seu sentido mais diverso, porque ela está falando de ganhar almas para Cristo, para a edificação de si mesmo no amor. Então nós crescemos e os outros também crescem. Vamos orar para que Deus possa falar conosco, com o nosso coração. Pai bondoso, eu peço pela Tua palavra, eu peço que a gente não tenha ouvidos surdos, mas que, pelo contrário, a gente possa, de fato, aprender. E nós sabemos, Senhor, que nós estamos empreendendo uma nova caminhada, que já é fruto lá desde o nosso início.
mas novas encaminhadas geram desconfortos em nós e também geram um pouco de ansiedade ao nosso coração, porque nós não sabemos o que estamos esperando e o que pode vir. Eu peço ao Senhor que o Senhor possa nos orientar, cuidar do nosso coração e nos ajudar para que o nosso amor esteja muito alicerçado em Ti e que a gente possa, de fato, entender o que significa alcançar essa cidade para Ti, Senhor. Essa é a minha oração, nos ajude, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode sentar. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas uma das marcas mais fortes da cultura ocidental é a marca do herói. Quando surge um filme que vai falar sobre Superman, o Homem de Ferro, os Vingadores, a nossa galera mais jovem, pelo menos a mais jovem, mas tem a mais adulta também, elas vão direto para o cinema, porque na cultura ocidental nós costumamos valorizar muitos heróis solitários. Nós gostamos de ver pessoas que venceram sozinhas, pelo menos nesse aspecto. A gente adora pôr no Facebook um cara que viveu mendigando na rua e se tornou doutor. Então, a gente adora culturas, o Ocidente é marcado por heróis solitários, por pessoas que vieram do nada e conseguiram vencer na vida. A igreja também, se você não entende, normalmente a igreja é muito influenciada pela cultura local. Se você ouvir Corinto, Gálatas, a história dessas igrejas, vocês vão ver que elas são muito influenciadas pela cultura local. Então, a igreja também admira esse tipo de coisa, esse tipo de influência. Então, nós ouvimos o chamado de Jesus, nós nos tornamos discípulos de Jesus e nós queremos seguir a Jesus sem olhar para mais ninguém, sem pensar em mais ninguém, sem prestar conta da nossa vida a ninguém. Simplesmente nós queremos ser heróis solitários na nossa jornada cristã. É assim que normalmente o Ocidente pensa na sua caminhada. Por exemplo, se eu perguntar aqui de vocês, quantos de vocês nessa semana sentaram para compartilhar as tuas lutas, teus problemas, os teus desafios com alguém? Possivelmente ninguém aqui tenha feito isso. Porque nós somos heróis solitários, é marca de uma cultura ocidental. Nós desenvolvemos a nossa fé sozinho, de nós caminharmos com Jesus sozinho. Só que o apóstolo Paulo diz que nós não podemos seguir a Jesus em voos solitários. Isso talvez seja uma das marcas que nós estamos trabalhando para que a gente mude, para que eu mude, para que vocês mudem. Porque como a cultura nos influencia muito, nós temos a tendência de seguir a Jesus através de voos solitários. Nós fazemos o que queremos. Então, nós achamos que podemos viver a jornada do Evangelho sozinhos. Você quer ver as pessoas que mais estranham essa jornada sozinhos? São os novos convertidos. Eles se convertem, logo depois que eles se batizam, eles ficam procurando em nós algum auxílio. Logo eles percebem que faz parte da cultura que cada um por si e Deus por todos, então eles abandonam isso e aí começam a ser como nós. Como nós nos comportamos. Marca de uma igreja ocidental, marca da cultura, não marca do Evangelho. Então, não se pode, ou se consegue fazer discípulos, o apóstolo Paulo está dizendo, sem a igreja de Jesus. E aí nós vamos especificar para a igreja local.
A igreja é vital no processo de discipulado ou de uma incursão missionária na cidade. Então, por exemplo, nós pegamos os cartãozinhos das pessoas que... Nós tivemos, normalmente, pessoas... Carioca não gosta de preencher nada. Já viu? Você chega em qualquer lugar, tem que preencher alguma coisa, você já olha estranho. Por isso que a Igreja Cristã Atos, pensando na cultura, fez um negócio para preencher bem curtinho, que a gente fala que em 2 minutos ele preenche. Mas, na verdade, em 1 ele preenche. Então, dos 80 pessoas aqui, nós tivemos praticamente 100% de pessoas que preencheram isso aqui. Então, nós falamos o seguinte, ó, nós vamos, através disso, ligar para você, convidar vocês para estar conosco, para participar conosco. Então, nós já... As pessoas estão, acho que não trouxeram, tem que trazer, porque nós vamos iniciar esse processo já a partir de amanhã. Então, o que acontece? Na verdade, já com um pouco de atraso, nós deveríamos ter começado na segunda-feira, pós o que nós fizemos aqui. Mas isso não nos causa tanto dano. Mas a pergunta que eu faço, eu não sei, quantos de vocês, pós o encontro, já teve contato com essas pessoas, para continuar caminhando com elas sobre aquilo que nós fazemos? Então, não se consegue fazer discípulo à parte da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A igreja, ela é extremamente vital nesse processo. Eu não sei se você já leu o Novo Testamento com cuidado. Uma coisa é a gente ler o Novo Testamento porque o pastor disse assim, leiam a Bíblia inteira, tal. Não é possível que um cristão não tenha lido a Bíblia inteira ainda durante um ano. Olha, uma coisa é a gente ler a Bíblia, outra coisa é a gente ler a Bíblia com cuidado. Mas quando você lê o Novo Testamento com cuidado, você sempre vai encontrar frases como essa: amem-se uns aos outros. Isso está onde? Não é uma frase de efeito minha, está no Novo Testamento. Orem uns pelos outros. Não é uma frase de efeito minha. Está nos Evangelhos. Encorajem uns. Isso está no Novo Testamento. Esforcem-se ou animem uns outros. Está onde? Então, o Novo Testamento está carregado desse entendimento que igreja é um lugar de uns aos outros. Amem, encorajem, incentivem uns aos outros. Então, é impossível cumprir o chamado que a igreja tem se não for um pelos outros. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Nós não podemos dizer que seguimos a Jesus se nós negligenciamos a igreja de Jesus, a igreja que ele criou, a igreja pela qual ele morreu, a igreja pela qual ele confiou a sua missão. E aqui eu já estou falando de igreja no seu sentido pleno, não um prédio. Eu estou falando no seu sentido pleno. Então, a igreja, como discipuladora, ela faz o quê? Ela se une com outros cristãos e outros que estão chegando para ajudar as pessoas que estão vivendo no pecado a deixarem o pecado. É esse o papel da igreja. Para pessoas que estão passando por problemas, nós nos juntamos uns aos outros para que elas possam enfrentar os problemas e essas pessoas, ao serem ajudadas, elas possam ser estimuladas a fazer discípulos e a fazer o mesmo com as pessoas. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender no que Paulo diz, e ele está dizendo não só aqui nesse texto, mas ele diz em todas as suas cartas, quando ele fala sobre igreja, que você precisa ser leal à igreja em que você serve. Preste atenção nisso, que isso é uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, e não é uma coisa que
que é simplesmente eu vou aqui jogar no ar. A primeira coisa que nós precisamos fazer é que nós não podemos subestimar a igreja de Deus. Isso é uma coisa que hoje ninguém mais ama a igreja. Hoje nós estamos com muita dificuldade. O Tim Keller, ele certa vez pregando para a sua igreja, isso não é só no contexto aqui brasileiro, mas isso é no contexto universal, no contexto americano, por exemplo. O Tim Keller diz assim, ele chegou um momento na sua igreja que ele parou com seus membros e diz aqui, ó, se vocês não forem leal a esta igreja, eu prefiro que você saia. E ele conversou seriamente com a sua igreja. O que estava acontecendo? Membros da igreja dele, local, estavam servindo em outras igrejas ao mesmo tempo. E aí ele chegou e disse o seguinte, se a sua agenda não for aqui, nós queremos muito que você fique aqui, mas se a sua agenda não for aqui, eu preciso que você vá. E isso parece que é uma postura petulante de um pastor líder, mas não é, é uma postura do Evangelho. A Bíblia mesmo diz que qualquer corpo dividido, ele não subsiste, ele não se sustenta. Então, o Tim Keller pagou isso, mas olha só o que acontece, mas como que o Tim Keller fez. O Tim Keller, ele tem uma igreja em Manhattan e ele tem várias igrejas em torno de Nova York. E o problema não era só que os membros da sua igreja estavam querendo servir em outras igrejas de outra denominação. É que eles estavam querendo servir em outras igrejas da mesma rede deles. E Tim Keller diz, não, ou você vai para lá, você quer ir numa outra Redentor? Ok, vá lá. A igreja do Tim Keller é Redentor, lá chama Redeemed Church. Lá, ele diz assim, você vai para lá. Você não pode ficar lá e aqui. Você, um cristão, se você foi chamado para este local, você precisa ser leal aonde você está. Seja leal à igreja em que você serve. Então, Tim Keller está expressando o desejo do apóstolo Paulo quando ele fala de que nós precisamos ser leais à igreja na qual nós servimos. Então, a igreja não é um prédio, ela não é um clube, a igreja também não é uma opção. Eu optei hoje servir na igreja Atos. Não é uma opção. A igreja é a estratégia de Deus para a gente alcançar o mundo. Então, não importa, e aqui nesse sentido, o que o apóstolo Paulo está dizendo, que você precisa focar. Engraçado que isso é um termo usado em gestão. Eu estava fazendo, essa semana inteira, o meu módulo de mestrado de metodologia científica, e a primeira coisa que ele disse, se você quiser fazer um bom trabalho científico, você precisa de foco. Qualquer coisa, se você quiser que seja bem feito na sua vida, você precisa de foco. Não adianta, gente. Se você quer passar numa universidade, você tem que focar. Você não pode ficar indo para lá, para cá, fazendo. Você tem que focar. É isso que o apóstolo Paulo diz também, que o papel do cristão que ele precisa focar aonde ele está. Então, como pastor, eu também reverbero, não só o que o apóstolo Paulo diz, mas como Tim Keller diz, que se nós queremos fazer um evento, um projeto missionário que impacta a cidade, então nós precisamos focar aonde nós estamos. Focar. Então, o que fazemos dentro da igreja, ele é extremamente importante. Então, a gente não pode confundir o que nós começamos a fazer aqui com eventos e programas. Lembra que eu falei no início que a Igreja Cristã Atos só faz eventos
e programas se ela tiver uma estratégia missionária. E a gente não pode confundir isso. Os eventos e programas só são importantes para a Igreja Cristã Atos se esses eventos e programas ajudam a Igreja Cristã Atos a cumprir a sua missão na cidade. Então, isso é algo muito importante que a gente precisa entender. Nós não podemos equiparar ou igualar eventos com saúde da igreja. Ok? Isso não se equipara. Nós precisamos caminhar quanto a isso. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo para a gente? Ele está dizendo que Deus se importa com a maneira que nós amamos uns aos outros diante da nossa missão. Não adianta nós entrarmos num projeto missionário onde nós não conseguimos nos juntar a outras pessoas e ajudá-las. Se nós não temos uma mensagem e se nós não conseguimos anunciar para ela ou ajudá-la nas lutas delas o que Cristo fez por elas. Então, se você não está conectado a outros cristãos, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Se você não está servindo, e se você não está sendo servido também, porque a igreja é um lugar onde a gente serve e é servido, se você não está sendo incentivado aqui nesta igreja, ou também não está incentivando, então, Paulo diz que você não está vivendo do jeito que Deus deseja. Paulo está dizendo que a igreja não está funcionando como devia. Então, preste atenção, se nós temos um problema ou não para resolver. Se nós não estamos nos incentivando uns aos outros, se nós não estamos encorajando uns aos outros, se nós não estamos tendo foco na igreja local, se a nossa agenda principal não é a igreja local, então Paulo diz que nós estamos com um problema. Um problema que precisamos rapidamente corrigir em arrependimento. Então é isso, por isso que um Tim Keller chegou para a sua comunidade e disse: se vocês estão querendo servir em outras igrejas da Redentor ou de outras comunidades, então fiquem lá, mas vocês precisam focar na igreja local. Se vocês estão aqui, foquem na igreja local. Nós estamos diante de um evento, um mega evento que nós queremos fazer aqui. E eu tenho certeza que Deus está começando a mexer. Tenho mesmo, gente. Porque as batalhas que nós temos enfrentado não são poucas. Talvez vocês não tenham percebido o nível da batalha que nós temos enfrentado. Mas Deus está fazendo coisas incríveis. Olha, me pergunte, me diga, quantas vezes você viu esta comunidade colocar 80 não cristãos para ouvir o Evangelho? Ah, pastor, foi por causa da feijoada. Não sei se você esteve aqui, mas na palestra você não via um não cristão se levantar. Ouviram o Evangelho. E o feedback que eu tenho aqui de muitos irmãos que ouviram seus amigos, disseram que eles nunca tinham ouvido o que ouviram sobre família no contexto cristão. O que Deus vai salvar, eu não sei. Isso não é problema meu. Eu não sou redentor. Mas nós estamos falando do que Deus pode fazer na nossa vida. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que a igreja é um grupo de pessoas redimidas que servem juntas. Esse é o ponto. Se nós chegarmos à conclusão de que nós não queremos isso, então nós sentamos a nossa bola e vamos. Mas eu tenho a plena convicção, eu fui muito inspirado essa semana com um vídeo da Igreja Batista de São Gonçalo, do Mauro Israel Moreira. Eu cheguei a compartilhar esse vídeo. O Mauro Israel diz o seguinte: eu só tenho uma vida, gente, e eu quero usar essa vida para a glória de Deus. Se a gente não serve
para impactar os nossos amigos, para falar de Jesus para outras pessoas, se a gente não serve para andar nos caminhos do Senhor, ele diz, o Mauro Israel Moreira, não vale. E ele diz, eu quero viver a única vida que eu tinha, sem saber ele ainda que ele teria uma vida breve. Ele falou, eu quero viver a vida que eu tenho para a glória de Deus. Então, é isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele diz, não vivo mais eu. Às vezes a gente acha que essa frase é retórica do apóstolo Paulo, mas de fato ele entendia, não vivo mais eu, mas Cristo. Vocês estão entendendo? Vive em mim. Então, se você não está conectado com outros cristãos, não está servindo e sendo servido, se você não está incentivando, que eu já acabei de falar com vocês, a igreja não está funcionando como devia. Nós precisamos repensar isso na nossa vida. Então, embora muitos de nós, muitos cristãos, saibam exatamente o que a Bíblia diz, se eu perguntar para vocês, vocês já leram isso que eu coloquei aqui em Efésios? Pastor, nós já conhecemos isso. Mas a maioria de nós cristãos vivemos longe desse compromisso que o apóstolo Paulo fala sobre esse compromisso sério e pessoal com a igreja local. Isso se dá por quê? Porque a gente se acha autoconfiante, a gente acha que pode viver sozinho e que a gente não gosta de viver na dependência de ninguém, ou dependência mútua de ninguém, a gente acha que a gente não tem que se submeter a ninguém, não tem que prestar conta a ninguém, não tem que ter, as nossas responsabilidades são com a gente mesmo, uns com os outros não. O apóstolo Paulo diz que se você quer ser a igreja de Jesus, isso tem que ruir na tua vida e você tem que mudar a sua forma de ser. Então, por isso que muitas pessoas que não gostam de servir na igreja local, elas vão pulando. Elas pulam. Umas porque foram feridas na igreja local. Isso é uma realidade. Outras porque não conseguem se comprometer, então elas vão pulando. E Hebreus diz isso. Outras também mudam de igreja porque percebem que as suas igrejas abandonaram o evangelho. Isso acontece no contexto brasileiro. Então, mas a primeira coisa que você deve gravar é que você precisa ser leal à igreja em que você serve. Então, esse é um ponto muito importante. Paulo diz que você deve ser fiel à igreja de Jesus, que a igreja é vital, que não se é possível ter voos solos, não é possível ter cristãos independentes. Nós servimos e vivemos um aos outros. Uma segunda marca que o apóstolo Paulo vai falar, será que eu esqueci de colocar? Eu esqueci, gente, mas deveria estar antes desse. Não está funcionando aqui, né? Seja leal à igreja que você serve. Não está aí. Mas uma outra marca que o apóstolo Paulo vai falar é que a igreja de Jesus, que quer impactar uma cidade, ela precisa aprender a levar os fardos uns dos outros. Olha só como que isso é sério. E eu acho que a igreja Atos tem que andar muito ainda para aprender esse negócio. Nós precisamos mesmo. Então, Paulo, no contexto que a gente leu, diz que a igreja, Deus deu à igreja pastores, mestres, apóstolos para ministrar. Paulo diz que a função do pastor é capacitar as pessoas para que elas possam ministrar a outras pessoas, possam preparar os santos para a obra do ministério. O Efésios diz isso no verso 12. O papel do pastor é capacitar os membros para que esses membros possam ministrar a outras pessoas, fazer discípulos e para que o corpo de Cristo seja edificado. É isso que o apóstolo Paulo diz aos Efésios. Então, o apóstolo Paulo diz que se você é capacitado, você precisa saber a quem você deve servir. Você precisa descobrir isso. E você precisa descobrir a quem você deve ministrar. O apóstolo Paulo diz que se você ouve o evangelho,
e é preparado para isso, Paulo diz que você precisa encontrar alguém para que você possa ministrar, e alguém que você possa servir, e alguém que possa ser um parceiro espiritual seu, ou alguém que você possa fazer com que ele cresça na fé. Então, Paulo diz, por exemplo, em Gálatas, agora sim, 6, 1 e 2, diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, o que faz? Vós que sois, ele está dizendo assim, ó, você que é espiritual, que entende que o que o seu irmão está fazendo é pecaminoso, porque tem gente que passa por cima de pecado, né? Só para não perder o amigo. Muita gente é assim. Mas não é isso que a Igreja Atos faz e deve fazer. Nem que o apóstolo Paulo está dizendo. O que é que ele diz? Se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois, deve bater na pessoa? O que é que Paulo diz? Restaurar. Vamos lá restaurar essa pessoa com o espírito. Por que com o espírito de humildade? Olha, ele diz que vocês que são espirituais, mas diz vocês, mas com o espírito de humildade, porque todos nós sabemos que nós somos sujeitos e somos pecadores, por isso que nós precisamos um do outro. Então ele diz, e cuida de ti mesmo, para que não seja tentado também, isto é, quando você estiver discipulando uma pessoa, e lá falando de uma pessoa sobre o seu pecado, cuidado com você mesmo, para que você não seja levado por essa pessoa a cometer a mesma coisa que ela está cometendo. Porque isso acontece muito. Então, aí, olha o que diz o verso 2. Levai os fardos uns dos outros, e assim vocês estão cumprindo o quê? A lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo? Amar a Deus acima de todas e ao próximo como a ti mesmo. Então, deixa eu te perguntar, você conhece alguma pessoa na nossa comunidade que está lutando com o pecado? Com um certo tipo de pecado? Você conhece pessoas que estão carregando fardos? Talvez você diga, sim, pastor, eu conheço alguns que estão passando, lutando contra o pecado e estão enfrentando fardos. Se você conhece, então você precisa ir ajudá-las. Muitos de nós estamos esperando que só o pastor faça isso. Mas eu preciso que você entenda que se nós queremos fazer um evento, uma ação missionária na cidade, nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo diz que não é o pastor que tem que ficar cuidando de todo mundo. Esse pastor tem no sentido geral, mas ele precisa dizer que uns devem cuidar um dos outros. Isso significa o seguinte, que eu cuido de vocês, mas que vocês também cuidam de mim. Lembra do que eu falei? Do pastor da Mosaic Church, em Orlando. A gente estava num discipulado com ele, indo discipulado não, ele fez um coach rápido, enquanto a gente ia para o aeroporto, da Barra até Galeão, 2 horas nós aproveitamos, e ele disse que 4 pastores da cidade dele, de megas igrejas em Orlando, caíram em adultério. E eram 4 pastores reformados de igrejas grandes, adulteraram. E isso era um impacto que estava causando na igreja de Orlando, nas igrejas de Orlando. Igrejas com mais de 2, 3 mil membros, alguns com 5 mil membros, seus pastores caindo e criando um alvoroço, um estardalhaço nas igrejas de Orlando, na Flórida. Qual foi a medida que o Renault, pastor da Mosaic Church, falou para nós e nos orientou? Ele pegou todos os seus líderes, instalou um programa que detecta a pornografia. Se algum líder clicar em pornografia, outros líderes saberão que ele está clicando em pornografia. É uma maneira de cuidar. Ah, pastor, mas isso não é suficiente, ele pode fazer isso de coisa. Sim, ele pode fazer de várias maneiras, mas foi-se instalado um programa
que toda a liderança da igreja tem esse programa instalado, e se ele clicar numa mulher nua, se ele clicar em alguma coisa, nós da equipe saberemos e nós vamos ir ao encontro dele para restaurá-lo e ajudá-lo a enfrentar essas coisas. Não foi só isso. E então, não fez só com os pastores, fez com a secretária da igreja, fez com todo mundo, para que uns pudessem cuidar do outro. De repente, eu não sei se acho que eu já falei isso aqui, a secretária da igreja, próxima ao escritório, ouve o pastor ouvindo uma música, que ele estava preparando seu sermão, o Renaud falando, eu estava preparando o meu sermão, e ele a secretária ouve o pastor cantando, ouvindo uma música que era extremamente sensual, que falava da sexualidade de maneira depravada. Ela não sabia que o pastor ia usar esta música para pregar no próximo sermão da igreja. Então, ela chegou, essa secretária chamou os líderes da igreja e chamou o pastor junto. O pastor ia ouvir o senhor falar sobre isso, e só estava ouvindo esses tipos de música, e eles falaram, e nós estamos muito preocupados com o senhor. E o pastor chegou para ela e disse, eu agradeço por você ter feito isso significa que você está se importando com a minha vida, mas eu quero lhe explicar que eu estava ouvindo essa música para o meu próximo sermão. Olha a sabedoria deste pastor. Ele não chega para a secretária e fala, você não está entendendo nada, você é uma imbecil. Não, ele chega para ela e diz, muito obrigado pelo seu cuidado que você está tendo contigo. Então, eles cuidaram da igreja deles, e cercaram toda a sua liderança com esse cuidado. Então, Renaud diz, a nossa igreja sabe e entende que quando ela vê alguém em pecado, ela precisa ir lá ajudar. Como diz o apóstolo Paulo, não para bater nela, mas para restaurar essa pessoa. Então, nós perguntamos, o que você faz quando você vê alguma pessoa em pecado? Diz, nós vamos lá falar do pecado dela. Mas o que você faz? Nós vamos desafiar ela a abandonar o pecado. E se ela insistir, nós vamos continuar insistindo que ela abandone o pecado. A não ser que, em último caso, nós tenhamos que retirá-la da comunhão. Retirar essa pessoa da comunhão. Esse é o cuidado. Por quê? Mas por que você faz isso, Renaud? Porque o pecado acaba com uma pessoa. E a igreja não pode ficar olhando alguém vivendo em pecado. Nós não podemos ficar olhando um ao outro vivendo em pecado. E esse é o zelo que eles construíram na sua igreja, porque eles começaram a ver que 4 pastores de mega igreja tinham quebrado. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que nós devemos cuidar de nós mesmos, de ti mesmo, mas nós precisamos levar os fardos, e aí nós estamos cumprindo o quê? A lei de Cristo. Então, qual é o grande problema de nós vivermos isso? É que nós, normalmente, dizemos o seguinte, pastor, eu já tenho problemas demais. Eu não vou ficar enfrentando e ficar ouvindo problemas das pessoas. Mas você entende o que você está sendo chamado? Deus te chama para te ajudar. O seu chamado é ajudar uns aos outros. Então, Deus nos criou para nós agirmos assim. Eu sei que, às vezes, até eu como pastor, quando vejo um irmão com muito problema, eu fico assim, caraca, meu amigo, eu tenho tantas coisas para fazer e eu tenho que ficar... Mas, gente, eu posso, às vezes, até ter um coração assim algumas vezes, mas não há nada mais transformador que quando você vai compartilhar o evangelho com essa pessoa, que você mesmo também se torna curado e liberto, muitas vezes. Porque muitas das coisas que essa pessoa está passando, você também está passando, e o evangelho começa a trabalhar não só nele, mas em você também. Amém? Isso é verdade ou não é, gente? Então, seus problemas não podem ser só seus.
os seus problemas, diz o apóstolo Paulo, é da igreja local. É isso que a gente precisa entender. É esse o ponto que nós queremos avançar na igreja Atos. Então, os seus problemas, na verdade, diz o apóstolo Paulo, eles não pertencem só a você. Eles pertencem à igreja. E nós precisamos aprender a compartilhar isso uns com os outros. Então, Paulo diz que você é chamado a encorajar, você é chamado a exortar, você é chamado a incentivar, você é chamado a ajudar outros cristãos na vida deles. E o apóstolo Paulo diz que se você ficar esperando que os seus problemas acabem ou passem para ajudar as outras pessoas, Paulo diz que isso nunca vai acontecer. Porque os nossos problemas nunca acabarão. Paulo diz que isso é uma armadilha. A Bíblia diz que isso é uma armadilha. Por quê, gente? Porque a maioria de nós se esquece que a nossa santificação acontece enquanto estamos ministrando a outras pessoas. É verdade. Sabe, quantas vezes eu converso com pessoas, incrível, pastor, eu fui conversar com uma pessoa sobre um assunto e ele estava passando coisas nas quais eu também estava passando. E conforme eu fui falando do Evangelho e compartilhando o Evangelho, ele também falando das expectativas de Jesus na vida dele, eu também fui sendo liberto. É isso que a Bíblia diz. Que nós devemos ajudar uns aos outros. Agora, a pergunta que a gente faz é, o que é ajudar as pessoas? O que significa ajudar as pessoas segundo o apóstolo Paulo e segundo o Evangelho? O que significa nós ajudarmos as pessoas que Deus colocou nas nossas vidas? Eu sei, gente, que a gente não tem contato com todo mundo, mas tem algumas pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente ajudar. Isso é uma realidade. Então, normalmente, quando nós tentamos ajudar as pessoas, a gente fica na superfície com a ajuda. Nós não costumamos ir ao fundo. O cristianismo hoje, por isso que você entenda, o cristianismo está tão raso. Nós estamos vivendo uma época tão triste da história do cristianismo, embora, ao meu ver, esse é um momento maravilhoso para que o cristianismo vivo, profundo, eficaz, renasça, e ele já está acontecendo nesse país, eu creio nisso, mas nós temos a tendência de ajudar as pessoas na superfície. Então, quando se está sofrendo, por exemplo, quantos aqui não já fizeram isso? Você foi conversar com alguém e a pessoa diz assim, cara, eu estou passando um problema tão sério. Aí você diz assim, cara, eu tenho um livro ótimo que me ajudou. Percebe como é que a gente ajuda na superfície? Eu, quando estava passando por problemas, eu li esse livro me ajudou muito. Aí a gente pega um livro e empresta. Por quê? Porque a gente não quer sentar com essa pessoa e ter que ouvir mais problemas. A gente não quer compartilhar a vida de Jesus um com o outro. Então, o que a gente faz? A gente é superficial. A gente pega um livro e dá. Ou então a gente marca um texto na Bíblia e dá para a pessoa ler em casa. A gente está com problemas nessa área. E nós precisamos melhorar. Essa é a superficialidade dos nossos ensinamentos. Mas a pergunta que a gente faz é, quanto tempo a gente para investir em outras pessoas? Está aqui um outro ponto que nós temos que avançar na igreja, na nossa comunidade. Quantas vezes você se reúne na semana com um amigo ou uma amiga que está lutando contra o pecado? Então, às vezes, nós fazemos, talvez tenha gente aqui que faça isso. Por exemplo, você marca com um amigo, ela está passando por problemas, ou ele, e aí você diz, olha, o pecado é uma coisa que vai acabar com você, é nocivo para você, vai destruir você. E aí a gente reúne e fala isso, depois, vaza, mas isso não basta.
Não basta a gente chegar para a pessoa e dizer, o pecado vai acabar com você. Isso vai destruir você. Então, o que nós temos que fazer? Como o apóstolo Paulo nos ensina? O apóstolo Paulo diz que para você ajudar as pessoas, você precisa focar não nas coisas exteriores dele ou dela, mas focar no que há dentro dela. Mas o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos usar um encontro para resolver isso. Nós precisamos ter na igreja, na comunidade, caminhadas mais longas. Talvez levar meses com alguém, talvez levar anos com alguém, até que essa pessoa possa compreender o que ela fez, o que está acontecendo com ela, ou ela possa caminhar na sua vida com ela. Então, como é que funciona normalmente a ajuda que nós fazemos às pessoas? Quando você vê que alguma pessoa está lutando contra algo errado ou um pecado, a primeira coisa que você quer ver nela é se ela vai parar de fazer aquilo. Então, nós somos muito preocupados com as mudanças externas das pessoas. Quando é que nós desistimos de uma pessoa? É quando nós estamos conversando com ela, isso faz parte do meu próprio coração, e você vê que as atitudes dela não mudam. E aí você faz o quê? Tem a tendência de, olha, ela não quer mudar, ou ele não quer mudar, e pronto, assim sou eu, assim normalmente eu penso. Mas como o Evangelho está tratando o meu próprio coração? Como o Evangelho pode tratar o nosso próprio coração? Então, a nossa preocupação maior quando a gente fala de discipulado é justamente mudar o que o cara está fazendo por fora, exteriormente. Mas essa não é a função principal do Evangelho e do discipulado. Por quê? Porque o próprio Jesus, que é aquele que nós servimos e é aquele que nós devemos ser parecidos com ele, a única coisa, gente, que nós não podemos imitar de Cristo é a redenção. Nós nunca podemos ser igual a eles na questão da salvação. O resto, nós somos sim imitadores de Cristo. Pode ser que a gente não conseguiu ainda nem um terço desse negócio, nem 1% desse negócio, mas que é possível, é. Ao longo da história nós vemos, ainda que a gente possa ser extremamente pecador. Olha o que Jesus diz. Minha luta aí, help me. Mateus 7, do 18 ao 23. Jesus sempre orientou a gente ao quê? A gente não olhar para mas para onde? Percebe que os nossos discipulados, eles são focados. Se eu tiver um problema com o DG aqui, e eu olhar para o DG, você está agindo assim, assim, assim. Se DG parar de fazer aquilo que ele estava fazendo, eu já digo que ele está ok. Mas isso não é o Evangelho. Isso não é mudança. Você pode parar de fazer uma coisa por muitos motivos. O Evangelho tem que tocar você. Você pode parar de fazer uma coisa por medo, por isso ou por aquilo. O Evangelho tem que tocar em você. Então, olha o que Jesus diz no verso 18, no verso 19 e no verso 20. Depois eu vou pedir para o Rafael mudar. Ele estava falando sobre os fariseus. Olha o que diz. Jesus respondeu, então vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo que entra de fora no homem não pode torná-lo impuro? Ele está falando sobre os discípulos comerem o que os fariseus achavam que não podiam comer. Verso 19, porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim Jesus declarou puro todos os alimentos. Ele acabou com esse negócio ele já tinha acabado lá no início, né? Deus já tinha se revelado a Pedro, mas ele está deixando mais claro esse negócio que você não pode comer aquilo ou aquilo. Para Deus tudo é puro. O problema é tom com as veias, né? Mas para Deus tudo é puro. Verso 20, e prosseguiu, o que sai do homem é o que o torna impuro. Por favor, passe para o próximo verso para mim. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus
imoralidade, furtos, todas essas coisas mais procedem de e o torna impuro. Então, o que Jesus está nos ensinando é que todas essas coisas vêm de dentro. Então, qualquer ajuda que a gente possa oferecer às pessoas que lutam contra o pecado, precisa visar tão somente a transformação do coração. A gente não está preocupado se ele vai mudar as atitudes rapidamente. A gente não se dá por vencido quando ele parou de fazer aquilo. Porque ele pode ir para um outro ponto, fazer outra coisa. Mas o que a gente está falando é que o discipulado cristão visa a transformação do coração e não do comportamento. Porque ele diz que quando eu vejo o DG que está roubando, o problema não é porque ele pegou a minha coisa aqui, é porque o coração dele está longe de Deus, está infestado do pecado. Então, é assim que nós ajudamos as pessoas. Primeiramente, a fazer com que ela entenda o que o coração dela produz. Então, quando você mente, você precisa saber quem produziu aquilo foi o teu próprio coração. E essas pessoas precisam saber disso. E nós precisamos saber disso. Por último, e aí eu vou terminar, se nós queremos ser uma igreja que impacte a cidade, a gente precisa entender que só o Evangelho transforma. Então, como a gente muda o coração de uma pessoa? Impossível a gente mudar. Não, a gente não pode mudar. Eu posso falar com vocês 10.000 vezes aqui que vocês estão agindo errado, mas isso pode não significar nada para vocês. Eu posso falar com pessoas aqui que isso pode não significar nada. Ou vocês podem falar coisas para mim, isso pode não significar nada. Porque eu não posso mudar vocês. Por isso que a grande crise do pregador é quem ouviu a nossa mensagem. Porque aí eu não tenho como mudar vocês. Eu anuncio crendo que o Espírito Santo há de fazer com que vocês creiam. E esse é o nosso papel. Então, se eu perceber, por exemplo, que o Terra está lá e ele está começando a falar mal de um monte de irmão da igreja, ele está metendo mal em mim, eu posso pegar o Terra ali, pegar uma fita e tampar a boca dele. Isso eu posso fazer. Mas imediatamente, o momento que eu tire essa fita dele, Terra, isso é só uma suposição, tá? Imediatamente que eu tire isso dele, ele vai continuar fazendo. Por quê? Porque eu não tenho como mudá-lo. Toda vez que você senta com alguém, você precisa saber que você não tem poder para mudar ninguém. Você não tem poder para mudar o coração de ninguém. Qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus enviou Jesus para agir nesses momentos, por meio do seu Espírito. Essa é a boa notícia. Toda vez que você está sentado com alguém, e que você quer que ela mude, que você deseja que ela mude, você precisa entender que Deus enviou Jesus, e Jesus está agindo por meio do seu Espírito naquele exato momento. É isso que eu acredito quando eu estou fazendo isso aqui. Quando eu estou aqui, a única coisa que eu acredito é nisso. Que Deus é o único que pode chegar onde eu e você não podemos chegar, que é no coração humano. Só Deus pode tocar o coração humano.
A Bíblia diz que Deus põe o seu coração, Deus põe o seu espírito dentro de nós e transforma a gente não a partir do nosso exterior, mas a partir do nosso interior. E eu creio, gente, e aqui está uma averiguação, não sei se ela está muito correta, mas eu creio que Deus precisa agir mais por meio do seu Espírito em nossos corações. Sim ou não? Eu acho que Deus está precisando se mover mais com o seu Espírito em nós. Porque parem para pensar. Antigamente, os cristãos, quando... Eu estou falando porque eu já sou cascudo desse negócio, mas quando os cristãos enfrentavam uma dificuldade, antigamente, ou enfrentavam um pecado, os cristãos de antigamente iam para a Bíblia para saber se estavam fazendo, se iam tomar uma decisão certa ou não. Hoje nós nem titubeamos. Nós nem pensamos, nós simplesmente fazemos. Então nós estamos precisando que o Espírito haja em nós. Eu preciso que o Espírito haja mais em mim. E esse é o poder do Evangelho. Então, só Deus pode mudar o coração humano. Então, mudança de coração são questões espirituais. Não tem a ver com a minha habilidade teológica. Não tem a ver com os meus conceitos bem elaborados. Tem a ver com o poder do Espírito agindo. Mudança de coração só se dá por meio da ação do Espírito de Deus. É algo espiritual, é uma guerra que está acontecendo. Então, muitas vezes eu saio deste púlpito dizendo, hoje talvez eu tenha enfrentado uma das maiores batalhas da minha pregação. Porque saio em casa e chego em casa, só vou dormir 2, 3 horas da manhã. Tamanha as dores que encontro aqui. Tenho que tomar remédio para dormir, algumas vezes. Porque a batalha pelo coração humano é uma batalha do Espírito. É uma batalha de Deus agir. Então a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, se você ler o Novo Testamento, você vai ver que quando nós oramos fervorosamente, quando nós oramos apaixonadamente pela mudança de alguém, Paulo diz, e as experiências do Novo Testamento diz, que Deus normalmente derrama poder. E a igreja precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Será que eu posso remover a inveja de vocês e a minha? Será que eu posso remover a luxúria de vocês e a minha? Será que eu posso remover a raiva de vocês e a minha? Não posso, gente. Será que eu posso remover a preguiça de vocês e a minha? Uma das marcas de São Gonçalo, da nossa cultura local, é que nós adoramos ser servidos. Nós queremos tudo pronto. Nós não sacrificamos a nossa agenda. Por quê? Porque é cidade dormitório. E ainda o é, em certos aspectos. Então nós trabalhamos a semana inteira e pagamos para ser servidos. Gente, será que só Deus pode mudar a gente? É isso que o apóstolo Paulo diz, só o Evangelho transforma. Eu estava ouvindo Felipe Assis, meu Deus, meu tempo já foi, muito tempo. Felipe Assis, um pastor que pregou para a gente agora, na semana passada, no Restore Brasil, ele disse o seguinte, ele é um cara incrível, e ele disse o seguinte,
Se a sua comunidade está com problemas, é porque eles não estão ouvindo o Evangelho. Não é que talvez não seja pregado, isso pode estar acontecendo, mas porque eles não conseguem entender o Evangelho. Isso é real. O apóstolo Paulo diz que só Jesus pode mudar o nosso coração. O apóstolo Paulo diz que só por meio do Evangelho nós somos capacitados a arrancar o pecado do nosso coração e viver de maneira agradável a Deus. Por isso que Paulo, em Romanos capítulo 8, verso 13, ele diz assim: porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, vivereis. Amém? A igreja de Jesus é aquela que crê no Evangelho e vive pelo Espírito. É aquela que aprende a mortificar as obras da carne. Por último, aí agora eu esqueci que era o último, cada um faz a sua parte. Gente, a missão da igreja de Jesus é importante demais. Por isso que domingo passado, eu saí com uma sensação esplendorosa de missão cumprida ou missão iniciada. É fantástico poder compartilhar o Evangelho para os meus amigos, para as pessoas que vocês trouxeram. Então, a missão da igreja é importante demais. Você não pode ficar sentado no canto. Você não pode ficar sentado na cadeira. Sabe por que você não pode? Porque o apóstolo Paulo diz que você não pode ficar sentado num canto o quanto você pode ser útil na saúde da igreja local. Você entende que quando você fica parado, você está contribuindo para a não saúde desta igreja? Não é isso que o apóstolo Paulo diz que nós lemos, no texto que nós lemos? Quando você senta numa cadeira, fica sentada ou sentado, é porque você está desistindo dos planos de redentor de Cristo. Você diz assim, Deus, sabe por que existe a igreja, gente? A igreja é a única estratégia de Deus para a missão neste mundo. É por isso que nós existimos. Sabe por que nós estamos aqui? É por causa disso. Então, quando você fica sentado no canto, quando você não quer ajudar, quando as irmãs mais adultas não querem ajudar as mais novas, aconselhar no seu casamento, na sua vida, quando os irmãos mais adultos, mais maduros não querem ajudar os mais jovens, quando os jovens não querem ouvir os mais velhos, quando você está sentado aí, é porque você está desistindo do que Cristo fez. Por isso que Paulo diz que o objetivo da igreja é crescer em todos os aspectos à semelhança de Cristo. Em todas as formas, a semelhança de Cristo. Então, mas a igreja nunca vai alcançar isso se você não fizer a sua função. Se você não fizer a sua parte. Eu já disse aqui para os meus líderes, eu me recuso a ser pastor herói. Se você parar, eu paro. Se você andar, eu ando. Eu não sou pastor herói. Entende? É isso que é o Evangelho. O Evangelho é que nós somos um corpo. Você viu o que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo diz que se você não é ativo numa igreja local, você está ferindo seus irmãos e irmãs. Alguém aqui já... Eu já me arrebentei minha perna muitas vezes. Mas alguém aqui já teve um problema sério numa perna ou numa mão? Quando você tem um problema na perna, ela está paralisada, o que você tem que fazer para se locomover? Hein? Você tem que jogar toda a força do teu corpo para o outro lado. Quando você fica parado, você está obrigando a igreja a jogar toda a força do corpo para o outro lado, para ela poder se sustentar. Porque você não está fazendo a sua parte. É assim que funciona. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo.
É isso que Cristo está dizendo sobre a igreja de Jesus. Ah, irmãos, eu não estou aqui para... Meu papel aqui é fazer com que a gente possa viver para a glória dele. Então, se você não estiver fazendo a sua parte no corpo, você está contribuindo para que o corpo fique entortado para compensar a sua inatividade. E aí que você não sabe, quem joga futebol sabe aqui, que quando você se machuca e fica com uma perna paralisada, depois que você usa todo o peso para o outro lado, a tendência é que o outro lado também se machuque. É assim que funciona o Evangelho. Então, quando a gente deixa de ser individualista e a gente começa a fazer a nossa parte, carregar os fardos uns dos outros, como diz o apóstolo Paulo, isso vai tomar o nosso tempo, é verdade. Isso vai deixar a gente cansado, é verdade. Isso vai deixar a gente exausto, isso é verdade. Mas é o nosso chamado. É o nosso ministério. Não o meu, mas de todos nós. É o nosso desafio. Então, quando nós ajudamos as pessoas a mudarem, nós também estamos sendo ajudados a confrontar os nossos ídolos, os nossos medos, os nossos pecados, coisas que estão dentro do nosso próprio coração. Então, o que a Igreja Cristã Atos está começando a fazer não é fácil. E não vai ser fácil para ninguém. Mas nós sabemos que Jesus fez isso. E a gente sabe como terminou. E eu creio também como nós vamos terminar. Jesus venceu. E a gente também vai vencer por meio dele. Então, é isso que eu queria concluir, eu quero orar por causa disso. Porque eu queria fazer com que vocês entendam que um projeto se tornar cada vez mais missional vai fazer com que nós precisamos estar juntos, discipulado igreja. Nós vamos precisar focar. Nós vamos precisar ouvir o que o apóstolo Paulo diz a respeito disso, para que ele possa trabalhar na nossa vida, e eu tenho certeza que Deus vai agir e agir em nós. Eu quero orar com vocês, para a gente poder ir embora, mas eu queria que você entregasse a sua vida ao Senhor, que você se arrependesse dos seus pecados. Talvez nós todos estejamos precisando nos arrepender. Durante toda essa semana, eu louvei a Deus pelo que aconteceu no domingo passado. Como eu louvei a Deus. Como eu fiquei feliz com o que aconteceu aqui. Como eu fiquei maravilhado. Sabe, eu me senti quando o apóstolo Paulo relatou, quando ele estava numa cidade, ele ficou 2 anos numa casa só ensinando as pessoas sobre o Evangelho. Como é bom a gente poder experimentar, compartilhar de Cristo. E eu queria que essa igreja eu queria que você pudesse experimentar isso também. Junte-se a nós mais ainda. Eu quero convidar você a orar, consagrar a sua vida. Consagrar o teu coração. Não vai ser fácil o que nós estamos querendo nesta igreja. Nós vamos ter que desafiar muita gente. Eu estou desafiando você nesta manhã. Estou desafiando você a investir em pessoas. E não vai ser fácil o que a gente está planejando, o que nós temos orado ao Senhor. Mas eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que Deus vai com poder agir em nós. E eu sei que o nosso inimigo voraz não vai vencer nessa estratégia. Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado por poder compartilhar do Evangelho com os meus irmãos. Eu sei que ninguém aqui pode mudar pelo que eu falei. Na verdade,
O apóstolo Paulo sabia bem disso. Ele é até acusado de fraco no falar. Mas tem uma coisa que o apóstolo Paulo confiava poderosamente. É no poder do Evangelho. E é nisso que eu confio. Eu confio tão somente em Ti, Senhor. No poder do Evangelho, para mudar o nosso coração. Para transformar essa igreja de uma igreja de que venha e ouça, para vá e fale. De uma igreja que ame a Jesus, que cuide um dos outros. Eu não sei exatamente a dimensão disso, mas uma coisa eu sei, o meu próprio coração precisa ser mudado. Então eu peço que nós possamos viver pelo poder do Espírito. Que nós possamos, ao vir aqui agora, comer do pão e beber do cálice, compreender a dimensão do que Cristo fez por nós. Por isso que quando nós formos cear, o anúncio da ceia, e este é o meu corpo partido ou derramado por vós. Eu fui partido e derramado para que vocês se tornassem um em mim. Ó Senhor. Então desafia a gente a mudar. Eu sei que o Senhor já tem feito coisas incríveis com pessoas aqui dentro. Mas nós te rogamos que o Senhor faça mais ainda. Mais ainda. E que o Senhor possa tornar esta igreja cada vez mais missional e discipuladora, Senhor. Que nós possamos levar os fardos uns dos outros e ajudar uns aos outros para a glória do Teu nome. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.